resting on my shoulders. Cold night in a sleepless space. White eyes with a glaze of red. I'm going round and round. It won't let me out. Sing when I swim. I'm drowning in. I sing when I swim from the pressure in my. When I swim, I'm drowning in. I sing when I swim from the pressure. Got drunk off your lies, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't I'm the prey, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you, I'm stronger today. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia com vocês? Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Tá chegando aí a transmissão nos computadores de vocês? Conversa comigo. Beleza. Então tá bom. Lembrando que se alguém tiver tendo, assim, várias pessoas, né, tiverem tendo problema com travamento, etc., a gente pode reduzir a qualidade da transmissão um pouquinho, para não ficar tão pesada para as conexões de vocês. Eu tô assumindo que, por enquanto, tá tudo sob controle aí do lado de vocês. Beleza. Então tá, gente. Pessoal de ciência da computação e ciência de dados, né? A gente teve recentemente a notícia que
Vocês são um dos cursos mais concorridos da UFPB, né? Terceira maior nota de corte, salvo engano, ciência da computação. Então, assim, é legal ver que o curso está andando numa boa direção, a área está andando numa boa direção, né? Mas ao mesmo tempo faz a gente apreciar um pouquinho mais onde a gente está, né? Dar valor ao fato de que tem uma quantidade horrorosa de gente aí se matando no Enem para estar onde vocês estão. Então, apesar dos pesares, né, a gente sabe que a gente tem muitos problemas, mas felizmente temos pontos positivos também. Tá me inteirando agora da situação dos ingressos, aí eu tô aproveitando para comentar com vocês, né? Mas beleza, gente. Vamos direto para o nosso ponto hoje, né? A gente precisa fazer uma atividade prática, né? Que a gente está trazendo aqui para o mundo remoto, justamente para a gente não brigar com um dos problemas que a gente tem no curso, que é infraestrutura, né? A gente tem uma quantidade limitada de laboratórios, e aí para a gente não ter essa concorrência, né, de laboratório tal está sendo usado já por outra disciplina, e a nossa disciplina, naturalmente, né, ela está alocada em uma sala de aula convencional. Então, eu pensei nessa forma, né, como eu conversei já com vocês, da gente ter uma aula remota, uma única aula, né, onde vocês podem usar basicamente qualquer computador para poder acompanhar isso, já que a gente vai usar um simulador que é web, tá? E aí é tranquilo, não precisa instalar nada no computador de vocês. E aí, o que a gente vai fazer hoje é utilizar um simulador que vai basicamente ilustrar melhor o funcionamento de um processador, especialmente o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções, que foi o que a gente viu na aula passada. Essa simulação, eu acredito que ela vai deixar um pouco mais clara para vocês como é que funciona o controle do caminho de dados. Isso eu noto que está um pouco abstrato ainda na cabeça de alguns de vocês, e isso tem consequências no entendimento do que faz o nível da microarquitetura, ou exatamente o que faz a unidade de controle. Todas essas coisas estão interligadas. Então a gente vai tentar ilustrar isso um pouquinho melhor nessa simulação. E aí a interação entre a gente, né? Eu acho que eu comentei também na nossa última aula presencial, mas vale reforçar aqui. Vocês podem ficar à vontade para usar o chat de texto, tá? Para me fazer perguntas. Eu estou o tempo todo olhando aqui para o chat. Mas se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta que, não sei, talvez seja mais elaborada e vocês queiram fazer isso por voz, não tem problema nenhum. O que me faz lembrar, por sinal, deixa eu até me ajeitar aqui que eu esqueci desse detalhe. Eu não estou conectado no nosso servidor Discord, mas eu vou me conectar agora, certo? Vocês vão ver que eu vou ficar lá na sala geral, né, do nosso servidor. E aí vocês podem entrar nessa sala para poder conversar comigo. Agora eu só vou ter uma regrinha, que vocês mandem, por favor, uma mensagem privada para mim pelo Discord antes de vocês entrarem na sala, avisando: professor, eu gostaria de participar por voz. Meu nome é fulano, cicrana, e minha matrícula é tal. Só para eu conferir que você é você, para que eu possa liberar a tua permissão para falar por voz, tá? O motivo é porque a gente nunca pode confiar 100% todo mundo que está acompanhando pelo Steam é realmente aluna da turma, e alguém pode colocar sons indesejáveis na nossa transmissão, né? E aí a gente tem que cuidar desse tipo de coisa, considerando que a gente está usando o Twitch, que vai ter suas vantagens, né? Mas que tem alguns riscos que a gente tem que cuidar também. Pronto. Pois não, vocês têm que se orgulhar, né? Vou começar a me achar por estar no terceiro curso mais bombado da UFPB, mas isso é motivo de orgulho para todos nós, né? A gente tem que realmente... Assim, a gente foca muito nos problemas, né? À medida que a gente vai vendo os problemas do dia a dia, e deve focar mesmo os problemas, a gente tem que realmente criticar, ajudar o curso a crescer, cobrar, acompanhar, mas esse é um momento que a gente...
tem que também parar para pensar nos aspectos positivos. A gente está numa posição privilegiada, né? Muita gente, como eu disse, gostaria de estar onde vocês estão. Por isso, aproveitem, tá? Pronto, beleza. Me conectei agora, já estou aqui no Discord. Tudo certo. Então vamos lá. Vocês estão vendo esse link aí, né, no site. Eu vou colocar esse link aqui também no chat do Twitch para facilitar para vocês. Aqui. Por favor, acessem esse link, tá? Navegador de vocês. E aí, quando acessar esse link, vocês vão ver essa página aqui. E agora vocês estão vendo porque que eu acho que o Twitch é uma plataforma muito legal para, por exemplo, essa aula específica que eu vou ter que ficar mudando de janelas para janelas, né? Tô no slide, faço a transição para a janela, é lindo, né? Isso aqui é muito mais chato ser feito no Google Meet da vida. Se a gente, por exemplo, eu tenho que compartilhar minha tela toda, minha tela tá cheia de janela aberta aqui, é uma baita poluição visual. Mas o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem a página principal disso que foi chamado de The Knob and Switch Computer, tá? É um projeto desse professor aqui, né? Grant Brodt, da Universidade Americana Dickinson College. E esse professor, ele criou um simulador, tá? Para justamente resolver esse problema que os professores de arquitetura de computadores geralmente têm, que é a gente precisa ensinar como o processador funciona. Mas a gente não pode se apoiar muito no processador da vida real moderno, porque o processador da vida real moderno é extremamente complicado, né? Então a gente precisa partir de uma coisa um pouco mais simples. E aí ele criou esse computador que usa analogias, né, de alavancas e de chaves, né? Knob seria alavanca em inglês e chave, né, seria o switch, né, o interruptor, para poder representar decisões que precisam ser tomadas no controle do caminho de dados, né? E aí ele vai usar essa metáfora, como ele mesmo diz aí na apresentação dele, para poder facilitar o entendimento de quem está chegando agora na área. E aí, outra coisa fantástica, né? E esse é um dos motivos que eu uso esse simulador na nossa disciplina, é que ele faz uma apresentação incremental desse computador. Então, ele vai primeiro mostrando esse simulador somente o caminho de dados. Depois, conectar a memória principal. Depois, coloca uma unidade de controle, né? E assim a gente vai vendo gradativamente qual vai ser a participação de cada uma dessas coisas que estão sendo acrescentadas, certo? Então vamos começar do começo. Vamos clicar aqui nesse primeiro link, tá? The K&S Data Path Simulation, ou a simulação do caminho de dados, certo? E aí, quando vocês clicarem nesse link, vocês vão ver essa imagem aqui, tá? E aqui essa imagem, né, é uma representação de um caminho de dados que é o núcleo aí de um processador e a gente precisa entender bem ela. Então, vamos dar uma olhada nisso, tá? O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem um componente chamado banco de registradores, certo? Num banco de registradores, é uma das formas que processadores eles encontram para poder organizar os registradores que existem dentro do processador. Então, o banco de registradores é uma forma padronizada da gente ler registradores e escrever registradores. A gente pode informar num banco de registradores, como nesse exemplo aqui, eu preciso ler 2 registradores. E se eu quiser gravar dados em algum registrador, eu indico um dos N registradores que ele tem aqui. Nesse caso específico, existem 4 registradores. Tá aqui, ó. R0, R1, R2 e R3. E aí eu posso colocar dados aqui nesse registrador, eu posso colocar 10, eu posso colocar 20, eu posso colocar menos 42, e eu posso sair colocando números aqui, que é o que essencialmente registradores guardam, tá? E aí, esse banco de registradores, ele está ligado a uma outra caixinha, que é a unidade lógica e aritmética, certo? A famosa ULA. E aí a ULA, ela faz 4 operações. Ela faz soma, ela faz ou bit a bit,
AND bit a bit. O que são essas operações bit a bit? É você pegar, por exemplo, dois operandos formados por vários bits, tá? Dois operandos de 16 bits, por exemplo, no caso desse processador. Você pega o bit menos significativo de um operando e faz um OR, por exemplo, com o bit menos significativo do segundo operando. Aí o resultado desse OR vai ser o bit menos significativo do resultado da operação. Aí depois você pega o segundo bit menos significativo do primeiro operando, o segundo bit menos significativo do segundo operando, faz um OR entre esses dois bits e o resultado vai ser o segundo bit menos significativo do resultado. A mesma coisa se a gente fosse fazer uma operação AND. Isso é o que a gente chama de fazer uma operação lógica bit a bit, tá? E eu posso fazer uma subtração, por exemplo, entre dois números, né? E a gente seleciona o que a ULA vai fazer clicando, né? Girando essa alavanca, e isso é a analogia do knob, né? Do título aí desse computador. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, eu posso simplesmente deixar essa operação A mais B selecionada. E A e B são barramentos internos nesse processador, certo? Então, a gente tem um barramento A que leva uma das saídas de dados do banco de registradores para a primeira entrada da ULA, chamada entrada A, né? Então, aí tem o A-Bus, né? O barramento A não é ônibus A, é barramento aqui no nosso contexto, tá? E o barramento B, aqui, que vai levar os dados da segunda saída do banco de registradores para a segunda entrada da ULA. Aí a ULA vai produzir um resultado e a ULA tem que ser capaz, até para fechar aí toda a ideia de um caminho de dados, né, um ciclo, ela tem que ser capaz de levar o resultado para dentro do banco de registradores, e esse banco de registradores vai ter uma entrada, certo? E essa entrada vai ser alimentada pelo barramento C. Então, sempre que a gente tem uma operação para fazer, uma coisa que a gente tem que decidir é, ok, a gente quer fazer uma soma, quais registradores serão somados? É esse tipo de decisão, tá? Qual é a operação que a ULA vai fazer em um ciclo? Qual registradores conterão os operandos da operação que a ULA vai fazer? Então vamos supor que eu quero somar R0 com R1, então vou selecionar R0 aqui no barramento A, R1 para alimentar o barramento B, e o resultado eu quero gravar no registrador R2, tá? Então eu configuro aqui na entrada do banco de registradores. Então é isso que a gente chama de controle do caminho de dados. Antes da gente mandar, né, começar um ciclo propriamente dito, a gente configura todas as partes que compõem o caminho de dados para que elas saibam o que precisa fazer em um dado ciclo, tá? E aí quando começar o ciclo, né, então eu apertei aqui Execute, aí ele selecionou os dois registradores, aí ele vai mostrar aqui bem vagarosamente esses valores sendo propagados pelos barramentos, chegando na entrada da ULA, a ULA produzindo um resultado, esse resultado indo para o barramento C, e eventualmente esse resultado vai ser propagado para dentro de um registrador. No caso, ele sobrescreveu um valor que a gente tinha colocado manualmente nesse registrador, certo? Então, vocês fiquem à vontade para ficar brincando, tá, com essa simulação do caminho de dados enquanto eu estou explicando. E aí, o que mais que a gente tem aqui para observar, certo? Primeira coisa, existe uma configuração da velocidade da animação, tá? Se tiver muito lento para vocês ou muito rápido, vocês podem fazer ajustes aqui para mais rápido ou mais lento. Nessa execução que eu fiz aqui, ela está na velocidade média. A gente pode configurar qual é a base numérica que nós estaremos considerando nos números que estão sendo usados na simulação. Então, aqui eu estou usando a base decimal com sinal, por isso que tem esse mais e menos aqui. Eu poderia utilizar uma representação que é uma base decimal sem sinal, ou seja, não vou ter números negativos, e eu também posso ver as coisas na representação binária, base 2, tá? E aí na base 2 a gente vai ver a coisa como o processador enxerga, né? Os zeros e uns aí. Então, ele já converte automaticamente. Se a gente digitou alguma coisa de decimal, ele manda para binário. Se a gente está usando binário e muda para decimal, ele vai converter para decimal. E por aí vai, tá? Mas, por enquanto, para a gente não consumir muito nosso juízo, isso aqui, que é o que a gente está vendo, olha, isso aqui é um processador de 16 bits.
Isso foi uma coisa que a gente, inclusive, discutiu na nossa última aula presencial, se minha memória não está falhando. Porque 16 bits é o tamanho da palavra, né? O tamanho do registrador, né? Um conjunto de 2 bytes que é armazenado em cada registrador. O barramento em 16 bits. As entradas da ULA são de 16 bits. Então, é esse tipo de coisa que fazem com que a gente considere isso como um processador de 16 bits. Tá? O tamanho de palavra dele é 2 bytes. E aí, o que tem mais para a gente entender aqui? Uma coisa muito importante que acontece na vida real. ULAs, tá? Unidades lógicas e aritméticas, elas possuem flags. E flags são coisas que vocês provavelmente aprenderam nas disciplinas de programação. Tá? Basicamente são variáveis binárias que servem para indicar se algo aconteceu ou não aconteceu. Então, por exemplo, eu posso ter um trecho de código que eu não sei se esse trecho de código realmente está sendo executado, porque, sei lá, está dentro de um if, e eu não sei se a condição para entrar no if foi atendida. Então, muitas vezes, uma forma super rústica de depuração é você colocar, por exemplo, né, uma flag dizendo, passei por aqui, inicializa ela com false, né, com 0, e aí você coloca um if dentro do trecho de código que você quer testar, dizendo, na verdade não precisa nem de um if, né, você simplesmente diz que a flag é igual a true, não é igual a 1, né, e aí depois, em algum ponto, você vai fazer um if, né, a minha flag, agora, por exemplo, no fim da execução de um programa, ela é true ou ela é false? Porque se ela for true, significa que eu passei por aquele trecho de código. Se ela for false, significa que eu não passei por aquele trecho de código. Tá? Senão ela teria mudado o valor dela para true. Aqui a gente tem uma situação parecida. Agora, as flags, que são essas caixinhas aqui, elas vão indicar coisas que aconteceram ou não aconteceram na última operação que a ULA fez. Tá? Então, se a última coisa que a ULA produziu, vou voltar aqui para a base decimal, for um 0, então essa flag aqui vai ser ativada. Né? A quem interessar, possa. A última coisa que a ULA produziu foi um 0. E isso tem importância. Tá? Algumas instruções, por exemplo, elas vão analisar o conteúdo das flags da ULA para que ela decida, por exemplo, se uma coisa deve ser feita assim ou assado. Vocês vão ver um exemplo disso daqui a pouco. Então, quais são as flags que a gente tem aqui? A gente tem uma flag 0. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui a velocidade para ser um pouco mais rápido. Vou fazer uma operação aqui 20 menos 20, tá? Então, vai ser de novo R0, R1 operando, sendo que agora a operação muda para menos. Se eu executar isso aqui, o resultado vai ser gravado em R2, 20 menos 20, o resultado esperado é 0. Tá? E aí vocês vão ver que o tracinho vai ser ativado aqui, ou seja, a ULA está informando com isso, através da flag 0, que a última coisa que ela calculou produziu 0 como resultado. Tá? Ela poderia avisar que produziu negativo como resultado, e ela tem duas flags aqui para notificar que aconteceu um overflow. Overflow é um transbordo. Tá? Significa que a ULA produziu um resultado que é grande demais para ser armazenado nos bits que ela tem em sua saída. Tá? Então, se essa é uma ULA que tem 16 bits de saída, certo? E o resultado que a ULA produziu precisa ser armazenado em 17 bits, por exemplo, então essa ULA não vai conseguir representar o resultado, tá? Porque ela só tem 16 bits. Então, o que ela faz nesses casos? Ela preenche os seus 16 bits da saída com os 16 bits menos significativos do resultado e liga uma dessas flags de overflow para informar a quem interessar possa que a operação, o resultado não é confiável porque o resultado deu grande demais para caber dentro dos bits que essa ULA tem na saída. E aí você tem um overflow para quando você utiliza números sem sinal, né? Por isso que isso aqui é chamado de unsigned. Então, quando você está trabalhando com números sem sinal, você vai prestar atenção nessa flag aqui. Se você está trabalhando com números com sinal, aí você vai prestar atenção nessa flag aqui, signed overflow. Tá? Então, cada flag vai ser aplicável a um tipo de operação, né? Se ela é com sinal ou sem sinal.
O que é uma flag? Uma flag é exatamente isso que eu descrevi. É uma variável booleana que serve para indicar se algo aconteceu ou não aconteceu. Certo? Vem do inglês bandeira, no sentido de que é quando, por exemplo, se acontecer alguma coisa, é como se alguma entidade estivesse levantando uma bandeirinha dizendo, aconteceu aqui a coisa que era para eu estar monitorando, e se acontecesse eu levantasse a bandeira. Levantar a bandeira aqui é fazer com que essa variável se torne true. Tá? Então, flag é um conceito que existe em programação. Flag é um conceito que existe também aqui na construção de unidades lógicas e aritméticas, sendo que o objetivo específico aqui da ULA é a flag avisar quando aconteceu, por exemplo, o resultado deu 0, o resultado deu número negativo, ou o resultado foi grande demais para caber na saída da ULA, então aconteceu um overflow. Tá? Uma ULA de verdade, ela tem mais coisas que ela pode notificar, né, de processadores mais modernos, mas nesse nosso caso aqui, essa é uma ULA simples, então ela só notifica 4 coisas diferentes. No caso, essa flag seria armazenado onde? Na própria ULA, tá? Então a ULA, ela produz como saída, se a gente for considerar isso aqui como um circuito lógico, vamos botar isso aqui a representação binária. O que a ULA está produzindo? Ela está produzindo o que está nessa caixinha aqui. Então pensa que a ULA, ela tem, na verdade, 20 fios saindo dela. 16 fios são para representar esses zeros e uns do resultado. Sendo que, além de 16 fios do resultado, ela vai ter 4 fios a mais. Um fio que vai ter o nível de tensão referente ao valor lógico 0, ou o nível de tensão referente ao valor lógico 1, para cada uma dessas flags. Certo? E isso vai estar ligado em outras partes do processador, por exemplo, e as outras partes do processador vão saber trabalhar com isso. Tá? Se o fio da flag 0 estiver ligado, e isso for relevante para a instrução que estiver sendo executada em um momento, então o processador, a unidade de controle, vai saber lidar com isso. Tá? Se não for pertinente, o valor dessas flags vai ser solenemente ignorado. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, agora um aviso, tá? Vamos deixar o chat liberado para perguntas. Eu digo isso só para vocês não dispersarem no chat. E aí o primeiro a se ferrar sou eu, porque vão sair perguntas aqui, vão rolar, que eu não vou ver, tá? Então eu preciso manter um olho aqui no chat, beleza? Show de bola! Então, tudo isso que está aqui no caminho de dados está entendido por vocês? Chegou outra aqui. Esse valor da flag será enviado ao registrador C também. O que é o registrador C? O barramento C que você diz? Cuidado para não confundir, tá? Esses registradores são esses aqui. Aqui tem uma caixinha, mas essa caixinha ela só está aqui para representar o que está sendo passado por esse barramento, que na verdade é um conjunto de 16 fios. E não, o valor dessas flags não passa pelo barramento de dados, sem o barramento de dados. Essas flags elas são consideradas sinais de controle, certo? Então você vai ter fios específicos para transportar esses valores que vão ser coisas por fora do barramento C. Tá? Isso se a gente considerar a implementação disso no chip. Tranquilo, esse tipo de dúvida, tá? É um registrador, uma flag normal, não precisa estressar em errar. Eu só estou corrigindo para que vocês não levem equívocos, né, para conhecimento de vocês, tá? Então, até porque realmente aqui tem uma caixinha, aqui tem uma caixinha, então é natural a gente pensar que é tudo registrador, mas não é não. Isso aqui é somente um barramento, tá? Beleza? No mais, tudo entendido? Posso passar para a segunda parte daqui dessa simulação? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo ok? Beleza. Então tá bom, vou assumir que tá tudo tranquilo com vocês. E aí a gente vai voltar agora para a tela principal, certo? Do nosso simulador, da página, né? E a gente vai ver agora esse DKNS Data Path Simulation with Main Memory. Ou seja, agora a gente vai ver a versão com a memória principal. E aí quando vocês clicarem, vocês vão ver isso aqui, tá? Primeira coisa que eu vou observar aqui, essa barra que divide o caminho de dados e a memória, ela é ajustável, tá? E eu vou deixar
a memória aqui bem no cantinho, certo? E aqui o nosso caminho de dados. E agora a gente tem, né, um chip, tá, de memória principal, uma memória gigante aqui, né, para dizer o contrário. A gente tem 32 endereços de memória, tá? São 32 células. Cada célula dessa tem 16 bits, tá? Então, uma fantástica memória de 64 bytes. E a gente tem o caminho de dados, que é praticamente a mesma coisa que vocês viram, mas tem algumas novidades aqui, que agora apareceram as tais das chaves, tá? Isso aqui, ó, eu ligo e desligo, certo? Então, são as chaves. E essas chaves, elas estão basicamente concentradas aqui no gerenciamento do barramento C, né? Então, nesse barramento, a gente pode fazer o seguinte, vamos lá. No exemplo passado, eu coloquei um número aqui direto no registrador. Normalmente não é isso que acontece no mundo real. No mundo real, a gente vai carregar programas e dados na memória. Então, por exemplo, eu tenho inicialmente um número 20 que foi gravado na memória. A questão é, como é que eu coloco o número 20 dentro de um registrador? Primeiro, para depois usar esse número 20 dentro de um registrador em alguma operação que a gente precisa fazer com a ULA, por exemplo, certo? E aí, eu posso fazer o seguinte. Primeira coisa que eu preciso saber aqui, eu vou selecionar uma célula de memória para leitura ou escrita, por isso que isso aqui está escrito RW, é Read ou Write, tá? Leitura ou escrita, através dessa bolinha aqui, né? Esse é o termo técnico disso aqui, é botão de rádio, ou radio button, né? Então eu tenho que clicar num radio button desse aqui para selecionar a célula que me interessa em um determinado ciclo. Depois disso, aí eu tenho que decidir para um ciclo o que é que vai passar pelo barramento C. O barramento C é um barramento compartilhado entre a unidade lógica e aritmética, que é a ULA, e o barramento da memória principal. Então, todos os dois passam pelo barramento C, sendo que o barramento C é o único barramento. Então, a gente vai ter que escolher qual dos dois vai passar em um dado momento. Então, se eu estou fazendo uma operação aqui que é da memória para o registrador, então, uma coisa que eu preciso fazer é, eu vou conectar o barramento da memória principal para o barramento C no sentido da memória para C, certo? Nota que tem um sentido contrário aqui, que eu estou desligando. Esse sentido contrário eu vou usar para quando a gente for fazer operações, né, que estão gravando coisas na memória e não lendo coisas da memória. Depois disso, aí eu vou manter esse barramento, né, essa ligação do barramento C para a entrada do banco de registrador ligada. Mas, se o barramento C está sendo usado para transferir coisas da memória principal, esse barramento C não vai poder ser usado nesse ciclo para transferir coisas que estão saindo da ULA. Então, o que eu faço? Eu desconecto a ULA do barramento C. E aí eu posso dizer aqui, certo? Do banco de registradores, por exemplo, que esse valor que está vindo da memória, de acordo com o que eu configurei aqui, ele deve ser gravado no registrador 0. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar execute, vocês vão ver que a ULA, né, ela vai continuar funcionando normalmente. Ela vai fazer alguma coisa, certo? Sendo que a gente vai descartar o que a ULA está produzindo. Agora, eu estou fazendo a leitura aqui ao mesmo tempo da célula de memória. Esse valor está sendo propagado aqui pelo barramento da memória principal. Eventualmente vai chegar aqui no barramento C e uma hora vai aparecer aqui, né, no registrador R0. Tá? Então, coisas que a gente aprende aqui de lição, certo? Primeira, a leitura, toda operação com memória é um pouco mais lenta. E isso é refletido aqui nesse simulador. Certo? Se vocês estavam acompanhando tudo bem direitinho, e na dúvida vocês podem acompanhar isso nos computadores de vocês, vocês vão ver que a ULA vai produzir um resultado mais rápido do que o valor vai realmente aparecer aqui da memória para o barramento C. Isso é proposital, certo? É o autor disso aqui simulando o fato de que a memória é mais lenta do que o restante do processador, mas aqui nesse processador esse efeito está subestimado, no sentido de que na vida real a diferença de velocidade é tipo 50 vezes mais lento do que o restante da CPU, né? Aqui ele deve estar 2, 3 vezes no máximo mais lento, então essa simulação ainda está sendo boazinha com a memória, certo?
Outra coisa é que não existe algo como, em um dado momento eu vou ligar a ULA, em um outro momento eu vou desligar a ULA. A ULA está sempre funcionando, certo? Assim como as outras partes do processador estão sempre funcionando. Então a dúvida não é se essas partes vão funcionar ou não vão funcionar. A dúvida é se a gente vai usar o produto dessas partes ou se a gente vai simplesmente ignorar, certo? Tanto é que em lógica digital, para quem cursou aí circuitos lógicos, a gente vê que a gente trabalha até com mais valores do que zeros e uns quando a gente está trabalhando com circuitos lógicos, né? A gente tem 0, tem 1 e tem um caractere que a gente usa que é um X. E o significado desse X é don't care, não ligo, né? Então isso significa que as situações em que não importa a entrada dos dados de um componente, por exemplo, porque o que aquele componente do circuito vai fazer em um determinado momento não é importante. Então é o caso aqui dessa entrada, né, a definição da saída do banco de registradores para as entradas da ULA. Honestamente, a gente não liga se é R0, se é R1, a gente não liga qual é a operação que a ULA vai fazer, tudo isso é don't care. Tá? Nesse ciclo, porque nesse ciclo a gente desconectou a ULA da entrada do barramento C e a gente está fazendo uma operação que só importa para a memória. Vamos usar esse site programa também só na aula de hoje, certo? Esse site programa só vai ser pertinente para a aula de hoje. Tá? É uma apresentação bem introdutória. Depois a gente vai usar coisas que são mais avançadas e aí essa versão simplificada que está nesse site não vai ser mais necessário, certo? Então, eu acho que é isso que eu tenho que explicar aqui de o que acontece quando a gente bota uma memória principal, certo? O que acontece? A gente colocou aqui mecanismos no nosso caminho de dados para permitir que dados fluam da memória para, por exemplo, registradores e de registradores para memória, certo? E aí, só para a gente ver se vocês realmente estão entendendo o que é que está sendo dito, eu vou dar um tempo aqui e vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão fazer 4 coisinhas aqui, certo? Primeira coisa, vocês primeiro vão colocar 2 números na memória, tá? Escolha os números. Em seguida, vocês vão mover cada um dos operandos da memória para um registrador. Esse é o passo 1. Passo 2, realizar uma operação de subtração, certo? Só para mudar os ares, né? Uma operação de subtração entre os 2 operandos lidos da memória. Depois, vocês vão mover o resultado da subtração de um registrador para uma terceira célula de memória, certo? Pronto, então façam isso, certo? Na verdade vão ser 4 passos porque são 2 operandos de entrada. Então vocês vão mover um operando da memória, depois outro operando da memória, depois vão fazer uma subtração e depois vocês vão se virar para tirar o resultado de um registrador e levar de volta para a memória. Pensem numa solução e a gente vai discutir ela já já, certo? Vou até mutar meu microfone, botar uma musiquinha aqui para vocês fazendo. À medida que vocês forem terminando, avisa no chat aí dizendo acabei, para eu ter uma ideia de como vocês estão indo aí, beleza? Um abraço!
Beleza. 5 pessoas se manifestaram. Tem bem mais que isso aqui na transmissão. Deixa eu ver mais alguns avisos aqui de acabei que a gente confere a resposta. Beleza. Pronto. Vamos lá então. Tá? Eu tô assumindo que tem uma galera que tá tímida, talvez tenha uma galera que não tenha entendido direito. Pelo sim, pelo não, vamos dar uma olhada aqui. O que é que eu tô esperando que vocês façam. Tá? Então, aqui, na verdade, eu joguei um primeiro operando. Vou jogar um segundo operando aqui na memória. Primeiro operando, vocês já viram como eu fiz. Né? Movi aqui. Vou colocar aqui a velocidade fast, só para não morrer de tédio. Para eu levar um segundo operando para um segundo registrador, eu tenho que atualizar aqui qual é a célula que eu vou selecionar para leitura e indicar qual é o registrador que vai receber esse segundo operando, certo? Vou colocar execute, porque todo o resto eu não vou precisar mexer. Tá? E aí é aquela mesma coisa, né? O dado vai ser propagado aqui pelo barramento da memória principal, vai ser gravado aqui no banco de registradores, o que a ULA vai fazer eu não ligo. Aí, depois que eu tenho os dois operandos em registradores, aí sim eu vou me preocupar com o que a ULA vai fazer, certo? Então, o que é que eu quero que a ULA faça? Eu quero que a ULA faça uma subtração de R0 por R1. Vou selecionar a operação de subtração, vou me preocupar de conectar a ULA no barramento C. E se a ULA está conectada no barramento C, então, como eu quero que esse resultado vá para o registrador em um primeiro momento, a memória não vai ter participação aqui. E aí eu vou garantir que a memória, em seus dois sentidos, de leitura e de gravação, vai estar desconectada. E aí eu vou garantir que o barramento C está conectado aqui no banco de registradores e o resultado eu vou querer gravar num registrador R2, certo? E aí, configurei tudo, vou pedir para executar, certo? Nota que ele até pode fazer alguma operação de memória aqui, mas seja lá o que tiver selecionado na memória, não vai ser propagado aqui pelo barramento C, né? O barramento C vai transportar, porque eu configurei o caminho de dados dessa forma, o resultado da operação. Tá? E aí o resultado deu -10. Beleza. Aí, qual é o problema que eu tenho agora e que eu imagino que vocês precisaram pensar? Eu tenho um dado que está no registrador, que precisa sair do banco de registradores e precisa ir para a memória. Sendo que não existe uma ligação direta entre as saídas do banco de registradores e o barramento da memória principal. O barramento da memória principal só recebe dados do barramento C, que transporta normalmente dados produzidos pela ULA. Então, como é que a gente pode levar o dado do registrador para a memória? Bom, uma coisa que talvez alguns de vocês tenham feito soma com zero, né? Ou subtrai de zero, porque uma coisa somada com zero, subtraída de zero, dá a própria coisa. O que está correto, não está errado. Sendo que essa solução tem um problema, certo?
Qual é o problema? Vamos supor que aqui no registrador R3 tivesse um número aqui, 700, muito importante para a execução de um programa e ele está aqui, travado em R3. E nesse momento você não tem um registrador contendo 0 para você fazer uma soma ou subtração. E você continua com o mesmo problema. Então o que é que você vai fazer? Vai antes sobrescrever um número aqui que pode ser importante com 0 somente para poder fazer essa soma? Não tem outro jeito de eu fazer o número aparecer na saída da ULA, né, para poder ir para a memória de forma inalterada, sem ser somando ou subtraindo por 0, tá? E aí a resposta é tem. Você pode pegar esse número, o número é qual? É menos 10? Então você pode, primeiro, eu vou fazer com que menos 10 ele apareça nas duas entradas da ULA. Então a ULA vai fazer a operação de um número com ele mesmo. Que operação ela vai fazer? Rapaz, a ULA pode fazer um ou um i. Um OR ou um AND. Se você faz um ou um AND de um número com ele mesmo, o resultado é o próprio número, certo? E aí como é que a gente move esse número para a memória principal? Bom, quando a ULA produziu o resultado, vai para o barra C. Do barra C eu não quero mais que ele vá para um registrador. Aí eu desconecto isso aqui. E eu vou querer que ele vá, na verdade, para a memória principal. Onde na memória principal? Aí eu vou selecionar previamente essa célula de endereço 2 aqui, a terceira célula de memória. Se eu executar isso aqui agora, aí ele vai pegar menos 10, vai colocar aqui nas duas entradas da ULA, né? Vai fazer um OU bit a bit, o resultado vai ser menos 10, e isso vai ser, em algum momento, que é mais lento, gravado na célula de memória que eu apontei, certo? Por que um OU de um número com ele mesmo é o próprio número? Bom, a resposta a gente vai ver aqui na representação binária, tá? Se eu vou fazer um OU de um número com ele mesmo, então eu vou fazer 0 ou 0. Ou tem uma tabela verdade que funciona assim. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Então, 0 ou 0 dá 0. 1 ou 1 dá 1. E esses vão ser os dois únicos casos que você vai ter quando você faz a operação lógica de um número com ele mesmo, certo? Ou é 0 com 0 ou é 1 com 1, porque é o mesmo número nos dois operandos. Então, tanto no OU quanto no AND, nessas duas funções binárias, 0 AND 0 e 0 ou 0 dá 0. 1 AND 1 ou 1 dá 1. Tá? Então eu posso usar qualquer uma das duas para fazer com que o número seja representado na saída da ULA de forma inalterada, certo? E aí o dado vai para a memória. Tá? Eu vou colocar aqui de novo na representação decimal com sinal. Algum de vocês pode ter feito também uma maruagem, que é o seguinte: na hora de eu fazer a subtração, por exemplo, R0 e R1, aí o resultado da subtração ele vai para o banco de registradores e para a memória principal, e vai ser gravado aqui. E aí o passo 2 você faz junto com o passo 3, certo? Não recrimino vocês por terem feito isso se alguém seguiu esse caminho, porque o circuito permitiu que vocês fizessem isso, tá? Sendo que normalmente não é isso que acontece na execução de uma instrução aritmética, como uma subtração, em que o resultado, esse resultado é gravado em registradores e na memória, nos dois. Tá? Normalmente não é isso que acontece, nunca vi na verdade. Então, o resultado ou vai ser gravado no banco de registradores ou vai ser gravado na memória. E no caso desse processador, vocês vão ver que uma instrução de subtração, ela sempre grava o resultado no registrador. Então, eu tentei ser fiel aqui no sentido de que depois de armazenar no registrador, esse processador vai ter que fazer uma nova operação para mover o dado para a memória. Agora, se no cenário hipotético a gente tivesse uma instrução que fizesse uma subtração de 2 números na memória, notem que essa instrução ia precisar de 4 ciclos para ser executada. E vocês controlaram o caminho de dados
para que esses 4 ciclos fossem definidos. Tá? Então, vocês viram que foi necessário um ciclo somente para mover um operando da memória para um registrador. Um segundo operando consumiu outro ciclo para ir para o registrador. Depois vocês precisaram de um ciclo para poder colocar um resultado da operação em um registrador. E um quarto ciclo foi necessário para vocês jogarem esse resultado na memória. Então daria para a gente ter uma instrução desse tipo, sendo que seriam 4 ciclos, onde cada ciclo vai fazer uma coisinha diferente que faz parte da execução dessa instrução. Vocês entenderam isso? Vocês estão entendendo melhor o que a gente quer dizer com controle do caminho de dados? Obviamente, num processador real, a gente não vai ter alavancas e chaves. Tá? Isso é controlado com zeros e uns. Mas, tirando isso, a lógica de como a coisa funciona não é muito diferente. Antes de um ciclo acontecer, a gente prepara primeiro o que é que as coisas vão... o que é que vai acontecer nesse ciclo, tá? Então, se tem registradores envolvidos, quais registradores vão ser lidos? Se tem a memória que está envolvida, qual é a célula de memória que vai ser acessada? E por aí vai. Isso está entendido, gente? Vocês conseguiram acompanhar essa explicação? Entenderam tudo o que aconteceu aí no caminho de dados? Ou ficou alguma dúvida que é bom perguntar agora antes da gente ir para a próxima parte? Tá? Viu os sims? Beleza. Esse é o problema da aula remota. Eu não estou vendo as caras de vocês, né? Às vezes eu noto que vocês não estão entendendo só de olhar a cara de vocês. Vocês estão com aquele olhar de quem está viajando pesado. Tá? Na aula remota eu estou vendo isso, aí vocês precisam me dar feedback. Vocês me deram feedback? Beleza. Tá feliz aí, né? Beleza, show de bola. Então tá bom. Então eu vou aproveitar a felicidade de vocês aí para voltarmos para a página inicial. E aí a gente vai para a nossa próxima versão desse simulador, sendo que a gente não vai usar nessa aula essa versão aqui, que é DKNS com microprogramação. Porque microprogramação é o último assunto que a gente vai ver no semestre. Eu não quero misturar muito a cabeça de vocês, cara. Eu preciso botar um óleo nessa cadeira aqui, que eu não posso mover um músculo que ela tá... A gente vai direto para esse computador aqui, The Complete KNS Model 1 Computer, que quando vocês clicarem, aí vocês vão ver que o título da tela tá Model 2, na verdade, né? Vocês clicarem, vocês vão ver uma coisa assim, tá? O que é que aparece? Bom, de novo, né? Deixa eu dar uma organizada aqui, mover isso assim, vou mover essa barrinha para cá, então ele ficar bem bonitinho aqui, tá? Duas dessas coisas aqui são absolutamente já familiares para vocês, tá? Vocês vão ter o caminho de dados, vocês vão ter a memória, tá? O que está aparecendo aqui de novidade? É isso aqui, ó, a unidade de controle, certo? E essa unidade de controle, ela tem um registrador de microinstrução. Eu não vou focar nisso por enquanto, porque isso aqui, de novo, tem a ver com microprogramação, apesar de que entender o que esse registrador de microinstrução está fazendo não é nada difícil, porque, enfim, se vocês prestarem muita atenção, vocês vão inferir o que é que ele faz. Mas eu vou ignorar ele por enquanto. Eu vou focar em 2 registradores que esses vocês conhecem, tá? Um é o PC, que é o contador de programa, que é o que aponta para a próxima instrução que vai ser executada, e o outro é um registrador de instrução, né? Aquele que contém a instrução que está sendo executada em um dado momento. E quando a gente coloca uma unidade de controle em um processador, aí a gente está fazendo com que aquilo que era um circuito digital, lógico, genérico, ele se torne um processador. Porque a unidade de controle vai prover a habilidade de instruções da memória serem executadas automaticamente. E cada instrução vai permitir que o caminho de dados fique sendo configurado de forma automática. Até agora, a gente precisou mover no trabalho absurdamente braçal tudo que foi necessário de ser movido no caminho de dados, certo? Não é assim que o processador funciona. Mas o processador funciona. Isso a gente já discutiu nas aulas presenciais.
A gente bota um programa na memória, bota dados na memória, diz o processador começar a funcionar e o processador automaticamente, sabe, pega uma instrução, executa, pega uma instrução, executa. Ele sai seguindo o fluxo de instruções definido quando a gente fez o programa, certo? Então, se essa unidade de controle apareceu aqui, eu ganhei a habilidade de usar instruções aqui na memória para programar esse computador. Tá? Ele vai ter no mínimo uma linguagem de máquina. Quais são as instruções que eu posso usar aqui na memória? Bom, aí para responder isso, vou voltar na página principal. Na página principal, né, o autor ele colocou muito sabiamente o seguinte: as instruções em linguagem de máquina ou assembly estão documentadas aqui nesse link. E aí vocês clicam nesse link e aí vocês vão ver esse card de programação, né? Eu falei em sala de aula que o processador da Intel, por exemplo, o manual tinha milhares de páginas, tá? Esse processador tem um card. Esse aqui é todo o manual do processador. Mas vocês vão ver que estão documentadas instruções para movimentação de dados. Tem 3 instruções aqui, ó: load, store e move. Nota que existe a versão da instrução em linguagem de máquina, em seus zeros e uns, e existe a versão da instrução em assembly, tá? Então, a gente vai ter o luxo de não precisar ficar programando esse troço com 0 e 1, que é a forma mais, assim, masoquista de a gente programar um computador. A gente vai ter o conforto do assembly desse processador aqui, beleza. Aí a gente tem as instruções lógicas e aritméticas, add, que é somar, sub, que é subtrair, and, que é fazer o AND bit a bit, e OR, que é fazer o OR bit a bit. Zero surpresa que essas são as instruções lógicas e aritméticas, porque essas são as 4 operações lógicas e aritméticas que a gente viu que a nossa aula consegue fazer. Nossa aula não consegue fazer nada além disso. Então, conforme esperado, as instruções vão refletir essa realidade do circuito do processador. A gente tem instruções de branching, que são instruções de desvio, condicional e incondicional, vou explicar isso aqui já já, tá? E a gente tem uma categoria de outras instruções, onde está aqui NOP e HALT, tá? Então, como é que vai funcionar esse negócio aqui? Eu vou voltar aqui para o processador, e aí a memória, pelo menos até o exemplo passado, vocês colocavam só dados. Agora a memória vai ter que conter instruções e dados. Então vocês vão ter que fazer uma coisa que acontece na vida real, que é a memória tem que ter claramente essa divisão. Isso aqui é uma área de instruções e isso aqui é uma área de dados. Isso acontece na vida real, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte: como o PC, que é o que aponta para a próxima instrução, ele está apontando para 0, então ele está esperando que essa primeira célula de memória contenha uma instrução. Então vamos fazer o seguinte: as primeiras células de memória têm instruções. A partir do endereço 16, né, a segunda metade da memória, vamos botar dados aqui. E aí vocês colocavam um dado, por exemplo, 20 aqui na célula 16 e ficavam controlando o caminho de dados de forma braçal para esse 20 aparecer em algum registrador. Agora a gente subiu de nível, agora a gente tem uma unidade de controle, então agora a coisa está mais refinada, está tecnologicamente mais avançada. Eu posso fazer o seguinte: eu posso botar na memória uma instrução que é load, e aí eu posso voltar lá no card de programação, né? Como é que eu uso um load? Aí eu vou até dar um zoom aqui, ó. Load é um troço que recebe como operando um registrador e outro operando a memória, a posição de memória. E aí ele dá um exemplo aqui, ó. Se eu fizer load R2 13, esse exemplo significa que o registrador R2 vai receber o conteúdo da memória, que está sendo representado aqui com M, índice 13, endereço 13, tá? E se isso aqui for representado em linguagem de máquina, eu vou ter uma parte de zeros e uns que é fixa, para indicar que se trata de um load, e depois eu vou ter 2 bits reservados para eu indicar qual é o registrador. Afinal de contas, eu tenho 4 registradores, né? Então 2 bits são suficientes para representar todas as opções de registrador, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. E eu tenho 5 bits reservados para representar qual é a posição de memória que eu estou lendo. Porque eu tenho 32 endereços de memória, então 2 elevado a 5 é igual a 32, que é o que eu preciso para poder representar isso. Então, seguindo essa filosofia, né, se vocês já não fizeram isso, porque você geralmente fica indo na frente aí
Tudo curioso, mas vamos lá. Eu quero gravar no registrador R0 o conteúdo de memória 16, certo? Do endereço 16, que é onde está o meu número 20 aqui. Se eu pedir para executar isso aqui, olha o que é que vai acontecer. Eu vou ler o valor de PC, vou fazer essa leitura dessa posição de memória e trazer para o registrador de instrução. Eu busquei uma instrução, depois eu vou incrementar PC ao mesmo tempo em que eu decodifico a instrução. Então eu vou ter os passos 2, 3 e 4 daquele ciclo de busca, decodificação e execução. Se tem operandos na memória, aí eu vou pegar esse operando. Aí nota que cada coisa que vai acontecendo, ele vai configurando. Ele, na verdade, é uma instrução, ele configurou o caminho de dados para que essa instrução fosse executada, né? Então, tudo aqui que ele fez, eu não toquei nada do caminho de dados. Ele fez automaticamente e aí ele colocou 20, tá? Como o conteúdo do registrador 0. Aí depois ele continuou a execução do programa, né? Aí ele foi para o endereço 1, que tinha 0 que ele interpretou como NOP, tá? NOP é uma instrução, no operation, faça nada. Eu vou precisar dar um halt aqui para parar, certo? Porque tem um monte de zero aqui, ele está interpretando esses zeros como instruções. Por que ele está fazendo isso? Tá? Se eu for no card de programação, aí eu vou perceber que realmente tem uma categoria aqui que é outras instruções, tem um tal de NOP, cuja instrução em linguagem de máquina é tudo zero aqui, ó, tá? Não é à toa que aqueles zeros que ficaram ali soltos na memória estão sendo interpretados como uma instrução NOP. Tá? Se eu quero que depois que o meu programa terminou, o meu processador pare de funcionar, então esse processador, esse é um negócio que eu não acho muito realista, porque se você quer desligar um processador na vida real, você corta o fornecimento de energia para esse processador. Tá? Do contrário, ele está eternamente executando ali o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. Mas esse processador aqui, ele tem uma tal de instrução halt, que é pare, tá? Que é tudo 1. Tá, nessa instrução, e halt significa pare a máquina, tá? Então, voltando aqui, certo? Na tela, opa, deixa eu ajeitar aqui o zoom. Se eu quisesse que o processador parasse após mover esse operando para dentro do registrador, eu teria colocado a instrução halt aqui. Aí eu vou reexecutar esse meu programa, que agora tem duas instruções. Quando eu vou fazer isso, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Reset PC. Tá? Eu clico nesse botão aqui para PC voltar a apontar para 0. Senão ele vai continuar a execução do programa de onde o PC parou. Vou acelerar aqui um pouquinho, vou botar a velocidade mais rápida, certo? E vou pedir para ele executar. Aí o que é que ele vai fazer? Ó? Bem rapidinho, ele vai executar a primeira instrução, depois ele vai executar a segunda instrução, ele vai ver que é um halt e aí ele vai parar, certo? Então, vocês entenderam como é que a gente consegue programar esse processador que vocês estão vendo aí? Usando linguagem de máquina, tá? Usando o assembly da linguagem de máquina. Eu vou dar um tempo agora para vocês fazerem o seguinte. Eu fiz uma coisa, do mesmo jeito que da outra vez eu só movi um operando controlando o caminho de dados, da memória para o registrador. Aqui eu só movi um operando da memória para o registrador usando instruções. Eu gostaria que vocês escrevessem um programa que fizesse a mesma coisa que vocês fizeram no passo anterior, né? Que é essa aqui, mover 2 operandos da memória para registradores, e aí vocês coloquem esses dados, né, na memória antes, depois realize uma operação de subtração e por fim movam o dado de um registrador que volta para a memória, sendo que dessa vez usando instruções, tá? Agora virou programação, certo? Bota o programa na memória, executa o programa, veja se o programa está executando corretamente, beleza? De novo, vou mutar o meu microfone. Vou botar a musiquinha aqui para a gente não ficar no silêncio constrangedor. E vocês me avisam quando vocês tiverem terminado. Para a gente depois discutir os resultados. Beleza? Manda abraço.
4 pessoas disseram que terminaram o programinha. Tá humilde esse número aqui, viu? Precisamos subir esse número. Dá mais um tempinho aí. Cadê meu programa? De boa, se não conseguiu fazer alguma coisa, aí eu vou mostrar para vocês como, tá? As dúvidas serão tiradas, não se preocupem. Ih, não teve mais manifestações, então vamos lá. Bom, deixa... Cadê minha janelinha? Tá aqui. Como é que a gente pode resolver isso? Tá? Primeira coisa que eu espero que vocês tenham feito. Botado 2 operandos na memória. Tá? Como eu já falei para vocês, memória tem que ter instruções e dados. Legal. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o programa que a gente está tentando fazer? Gravar na memória, vamos dizer que a gente queira gravar aqui, nessa célula 18, o resultado da subtração de 20 por 42, certo? Pronto, aí ó, nem precisei tirar a dúvida, já tô vendo que já deu certo a gravação na memória, beleza. Aí o que acontece? Se o primeiro operando tá em 16, no endereço 16, e eu estou vendo, tá? Aqui no meu card de programação, que uma instrução de subtração só aceita registradores como operandos, então eu vou primeiro colocar esses números em registradores, né? Porque essas são as regras desse processador. Então, se para a subtração acontecer, o número tem que estar no registrador, que seja. Então, primeiro passo, como eu fiz aqui, né? Colocar no registrador R0 aquilo que está na célula 16. Segundo passo, eu vou ter esse rótulo daqui. Colocar no registrador, bom, é qualquer registrador aqui, R1, o que está na célula 17. Pronto, aí eu vou ter números aqui nas células, no registrador 0 e no registrador 1. O que eu preciso fazer agora? É uma subtração. De novo, qual é o formato da subtração? Aí eu vou ver aqui no manual, sempre no manual. Toda subtração tem que ter 3 registradores informados como operandos. E quando você informa 3 operandos, como nesse exemplo aqui, o primeiro operando é o registrador que vai receber o resultado da subtração. Depois tu vai ter os 2 operandos, que vão ser os operandos da subtração propriamente dita. Ah, é assim? Beleza, então tá bom. Então, para onde é que eu quero colocar o resultado da subtração? Bom, o resultado da subtração vai para R2. É bom que o meu navegador fica lembrando aqui os meus
as minhas instruções de aulas anteriores. Quais são os registradores que eu quero subtrair? R0 menos R1. Beleza. Então, tá aqui a minha terceira instrução. Quando essa instrução for executada, aí eu vou ter o resultado no registrador R2. Acabou o meu programa? Não, eu disse que vocês tinham que gravar esse troço aqui na célula 18, tá? Então, vocês precisam de uma instrução para mover as coisas da memória para o registrador. Como é que eu posso fazer isso, né? Bom, de novo, o manual está aí para isso. É uma instrução de movimentação de dados. Do mesmo jeito que eu tenho um load, eu tenho um store, cujo significado é esse aqui, ó, gravar em uma célula de memória o que está em um registrador, certo? Qual é o formato? Bom, vai ter uma inversão de parâmetros aqui. No store, você informa primeiro a célula de memória que vai receber o dado. Depois você informa qual é o registrador de onde o dado vai sair. Muito bem. Então vamos voltar aqui para a minha memória e eu vou dizer, bom, eu quero armazenar na célula de memória 18 o conteúdo do registrador R2. Acabou isso? Resolve meu programa? Bom, resolve. Quando terminar de executar, isso aqui vai estar na célula 18 o resultado, né, de 20 menos 42. Então eu estou esperando que menos 22 esteja armazenado aqui em 18. Como meu programa encerra aqui, eu vou colocar a instrução halt, porque eu não quero que o processador fique o tempo todo executando a instrução NOP, eu quero que ele pare, tá? Feito isso, reseta o PC, tá? Garantir que a primeira instrução do teu programa é a instrução que vai ser buscada. Vou diminuir um pouquinho a velocidade para não ficar tão rápido, vai ficar na velocidade fast. E aí eu vou executar. E aí, primeiro programa, busca da instrução na memória, incremento do PC, decodificação. O computador sabe o que tem que fazer. Ele configura o caminho de dados para fazer o que tem que fazer, certo? Essa é a fase de execução, né? A execução disso aqui é basicamente buscar um operando na memória. Resolvida a instrução, vou lá, vejo que a próxima instrução está no endereço 1. Busco a instrução vai sempre para o registrador de instrução, decodificado, incremento PC, vou configurar o caminho de dados para executar essa instrução 2, que é trazer o operando da célula 17 da memória para o registrador R1. Tá feito, próxima instrução é a do endereço 2, busca essa instrução, traz para o IR, incrementa PC, decodifica, e aí na decodificação eu vou saber que eu tenho que fazer uma subtração. Aí ele já configurou o caminho de dados para fazer essa subtração, o resultado ele gravou em R2, porque eu pedi para ele gravar em R2. Próxima instrução, PC 3, a instrução é de armazenamento na memória, então olha que ele vai configurar o caminho de dados automaticamente para fazer uma operação de OR entre R2 com R2 para que esse negócio vá pelo barramento C e por fim vá para a memória. Na memória ele vai ser gravado aqui na célula 18 depois de uma certa memória. Demora, próxima instrução é a instrução halt, decodificou, entendeu que halt é para parar, ele para, certo? Então, não tão lento, né? Eu pensei ficar narrando isso aqui como se fosse partida de futebol, mas vocês viram instrução a instrução, né? O processador executando esse ciclo de busca, decodificação e execução de instrução. Beleza? Pronto. Agora, o que está faltando eu mostrar para vocês aqui? Eu botar vocês para fazer um negócio mais interessante aí, né? Porque esse programinha aqui é fácil, tá? É fácil. Eu vou voltar aqui para o meu manual para a gente prestar atenção nesse conjunto de instruções aqui, que são as instruções de branching, tá? Processadores reais têm instruções desse tipo. Todos eles têm. Essas instruções são necessárias para você escrever qualquer programa útil. São instruções de desvio, tá? E são desvios condicionais e incondicionais. O primeiro tipo aqui, tá, que eu vou mostrar para vocês é uma instrução de desvio incondicional. Todas as instruções, né, todas as variantes, elas têm um endereço de memória, tá? Então, todas elas você vai dizer qual é a instrução e qual é o endereço de memória. E aí o que vai mudar é o que significa a instrução. Então tem uma instrução branch, que significa desvie para, de forma incondicional. A próxima instrução vai ser a instrução do endereço informado aqui, tá? Por exemplo, quando você fala branch 10, você está dizendo a próxima instrução é 10. O significado disso é PC vai receber o valor 10, tá? Feito. Não tem condição a ser avaliada. Então é uma forma de você quebrar a linearidade da execução de um programa. Ao invés da próxima instrução ser literalmente PC igual a PC mais 1, é só incrementar PC, não.
A próxima instrução vai ser qualquer endereço que você informar aí, tá? Tu tem a instrução B0. B0 é uma instrução de desvio condicional. Então, uma condição precisa ser respeitada aqui, tá? Se você faz B02, você está dizendo a próxima instrução vai ser aquela contida no endereço de memória 2. Se a condição de a ULA ter produzido 0 na última coisa que a ULA fez, foi respeitada, tá? Então, nota que o significado aqui é PC vai ser 2. Se o resultado da ULA tiver sido 0 na última coisa que a ULA fez. Agora vocês estão vendo a importância da flag, tá? Essa instrução, para ser implementada, ela vai acessar aquela flag, tá? Então, quem está controlando a execução dessa instrução é a unidade de controle. Aquela flag está ligada na unidade de controle, certo? E aí a unidade de controle, a instrução é B0. A última coisa que a ULA fez deu 0? Deu! Beleza, então o PC vai apontar para 2. Não deu? Então pronto, eu não vou mexer em PC. PC vai continuar contendo aquilo que PC já continha, que provavelmente é o valor anterior do PC incrementado de 1. Tá? Então, e aqui eu tenho a instrução de desvio condicional BNEG, tá? Que é se a última coisa que a ULA produziu como resultado foi um número negativo, aí sim eu faço o desvio para a instrução no endereço 7, do contrário eu não mexo nisso, certo? Qual é a importância disso? Bom, vamos lá. Pensa que eu estou... cadê? Deixa eu garantir que vocês estão vendo a tela certa. Pensa que eu estou implementando isso aqui, ó. If, certo? Memória 16 foi igual a memória 17. Memória 18 recebe o conteúdo do registrador R2, tá? Pronto. Isso aqui é um if. Coloquei aqui no chat, certo? Como é que eu posso implementar esse if nessa linguagem aí, tá? Nessa linguagem de máquina que a gente tem. Bom, dá para fazer o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que resolver é como é que eu sei que um número é igual a outro. Então vamos lá. Posição de memória 16, eu tenho que levar para dentro de um registrador. Posição de memória 17, eu tenho que levar para outro registrador, né? Aí depois o que eu posso fazer? Eu posso fazer exatamente o que eu fiz aqui. Subtrair um do outro, certo? Porque se eles forem números iguais, o resultado dessa subtração vai ser 0, tá? E aí depois, o que é que eu quero se esse if for verdade? Que a posição de memória 18 receba R2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Depois da subtração, eu vou fazer um B0. Desvie para a instrução 5 se a última coisa que a ULA produziu deu 0. Bom, a última coisa que a ULA produziu foi o resultado dessa subtração. Então, se a subtração entre esses operandos, né, posição de memória 16 e posição de memória 17, que foi o que eu coloquei aqui, né, através dos registradores R0 e R1, isso aqui tiver dado 0, então ele vai pular para seja lá que instrução eu vou colocar aqui no endereço 5. Qual é a instrução que eu vou colocar aqui no endereço 5? Bom, vai ser armazene no endereço 18 da memória o conteúdo do registrador R2, certo? Bom, se por acaso os números forem diferentes e eu não tiver feito esse salto para o endereço 5, qual é a próxima instrução que vai ser executada? Bom, se a condição de ser 0, o último resultado da ULA, não foi atendida, então ele vai saltar literalmente para a próxima instrução, que aqui vai ser um halt, tá? Se deu 0, ele vai saltar para a instrução 5, que é uma instrução depois do halt. Eita, mas aí depois que ele executar isso aqui, ele precisa parar o programa, né? Precisa. Eu poderia colocar um halt aqui também, mas eu vou ser um pouco elegante. Eu vou deixar somente um halt aqui no meu programa e eu vou usar uma instrução de desvio incondicional. Depois que você fizer esse armazenamento aqui, eu vou colocar branch 4, tá? Ou seja, depois de executar esse armazenamento do conteúdo do registrador R2 em 18, aí você vai pular incondicionalmente para a instrução do endereço 4, que é um halt. Tá? E aí ele vai executar o halt. Beleza? Vamos ver se esse programa aqui está funcionando mesmo. Então vamos resetar. Vou botar aqui a velocidade mais rápida. Vou colocar aqui um número.
novo no registrador 50. R2 tem 50, certo? Vamos executar esse programa. Então, primeira instrução, ele pegou 20 e colocou em R0. Segunda instrução, ele pegou 42 e colocou em R1. Aí depois ele fez a subtração. Aí a subtração deu 0. Não. Aí ele parou. Nota que 18 continuou com o mesmo valor de antes. Ele não gravou o novo valor. Eita, na verdade eu fiz bobagem, tá? É porque o resultado de subtração tá indo para R2. Ele tá avacalhando meus 50 aqui, ó, sacanagem. Ó, o seguinte, o resultado da subtração é para R3. Pronto, para de avacalhar o que eu tô botando em R2, cara. Mas o fato é que ele não ia atualizar esse negócio em 18, porque os operandos não eram iguais. 20 não é igual a 42. E aí o resultado da subtração não deu 0, certo? Agora, se eu disser que aqui se é igual, ó, por exemplo, 16 vai ser 42 e 17 é 42 também, e eu executar o mesmíssimo programa, tendo cuidado de resetar PC aqui, né? Aí ele vai executar a primeira instrução, pegou 42, botou em R0, tá? Pegou o segundo 42, botou em R1, fez uma subtração, deu 0, a flag 0 ligou, vai executar B0, tá? Vai ver que é verdade, desviou para 5, aí pegou o 50 que está lá em R2, e aí esse 50 foi gravado aqui em 18. Depois ele desviou incondicionalmente para o endereço 4 e executou hold, tá? Finalmente pode usar o GoTo, certo? Porque no fim das contas, em linguagem de máquina, o programa de vocês usa GoTo. Para ter if, tem que ter GoTo. Para ter for, tem que ter GoTo. Para ter while, tem que ter GoTo. Mas GoTo é em linguagem de máquina, tá? Em alto nível, vocês têm realmente uma justificativa para não usar GoTo, tá? Vocês não precisam usar GoTo. Você já tem as estruturas, por exemplo, de decisão, de repetição. Então não tem para que usar GoTo. GoTo vai ser só uma fonte de bagunça. Agora, na linguagem do processador não tem if, while, for. Então vocês têm que resolver o negócio no GoTo mesmo, certo? Com a palavra de professor de maneira elegante, né? Pois é, eu tenho que valorizar o meu código, né, cara? Então tem só um halt, eu tô chamando de elegante, muito elegante isso aqui, beleza? E isso é a forma como eu implemento o if, por exemplo, tá? Eu tenho instruções de desvio condicional, então eu vou provocar, né, a análise de uma condição e eu vou usar instruções de desvio condicional para ver se a condição aconteceu ou não, para eu executar ou não algo que está na minha memória, tá? Como instruções, beleza? Então pronto, mas aí isso aqui que eu mostrei para vocês é simples. Deixa eu mostrar um desafio à altura de vocês, tá? Apesar de que eu fico falando isso, mas se vocês não conseguirem, não estressa, porque eu estou antecipando a assembly para vocês. Apesar de que o assembly que a gente vai estudar não é esse. Isso aqui é um assembly hipotético que se aplica a esse processador, tá? A gente vai estudar o assembly dos processadores da Intel, da AMD, então vocês vão ver que as instruções são um pouco diferentes, tá? Mas, de qualquer forma, o raciocínio, tá? A forma de pensar o programa em baixo nível é extremamente parecida com isso aqui, tá? Eu vou pedir para vocês implementarem agora, né, como desafio, esse programinha aqui, ó. Um segundinho. Escreva um programa que receba 2 números da memória. Em seguida, o programa deve 1. Somar os 2 números se o primeiro número for menor que o segundo. 2. Subtrair o primeiro número do segundo número se o primeiro número for maior ou igual ao segundo, tá? E por fim, seja lá que operação vocês fizerem, o resultado deve ser armazenado na memória. Então, essa especificação aí está dizendo o quê? Bom, vocês estão implementando isso aqui, ó. Se operando 1 for menor do que o operando 2, então vocês vão fazer memória é igual a operando 1 mais operando 2. Else, memória é igual a operando 1 menos operando 2. Certo? Então pronto. Implementem esse if
que tem um else, tá? Onde, se a condição for atendida, vocês vão fazer uma coisa. Else, vocês vão fazer outra. 5 minutos para vocês fazerem isso aqui. Com direito a musiquinha da minha playlist aleatória aqui, tá? Mesma coisa. Quando terminarem, avisa aí que terminaram. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hides. This world hides. It gets you deep and leaves the sky. Oh, this world hides. This world hides. It gets you deep and leaves the sky. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. We need to get out of here. We need to get out of here. We need to get out of here. All we need to do is to get out of here. We need to get out of here. We need to get out of here. All we need to do is to get out of here. This world hides. This world hides. It gets you deep and leaves the sky. Oh, this world hides. This world hides. It gets you deep and leaves the sky. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. We need to get out of here. This world hides. This world hides. It gets you deep and leaves the E aí, gente, 5 minutos. Cadê meu programa? Cadê o programa? Tô esperando aí vocês darem sinal de vida. Terminando, beleza.
Pois tentem com fé. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. Ó, quando for executar esses programas, faça um favor para vocês mesmos. Deixe na velocidade mais rápida, tá? Senão o troço vira tortura. Show, pronto. Temos uma alma que concluiu. Eu preciso de mais almas concluindo isso. Beleza, 2. Vamos lá. Words they hurt me, you'd found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here. 2 minutinhos. Aí eu vou resolver essa bronca aí. Opa, beleza. Demorou, mas tá saindo esse negócio aí. Show. Vou tirar a musiquinha aqui. Vamos lá. Pois é, né? Foi um negócio, vocês fizeram um negócio aí em linguagem de máquina. Não
processador totalmente rapado de recurso e o programa de vocês funciona, o if de vocês funciona. Muito bom, show de bola. Se alguém não conseguiu, também precisa se desesperar. O que não vai faltar nessa disciplina é oportunidade para vocês programarem em assembly. Na verdade, vai ser uma questão de sobrevivência, né? Então, não temam. Vocês terão oportunidade para praticar isso aí até ficar bem entendido. Mas, opa, nossa senhora, baguncei tudo aqui. Deixa eu reorganizar aqui. Vamos ver, como é que ficaria esse programa então? Tá, então, de novo, eu vou ter que ter 2 operandos, certo? Por exemplo, 20 e 30. Tá? 2 operandos aqui nas minhas células 16 e 17, que é o que eu estou usando até agora para representar os dados, né? E aí a gente vai escrever agora um programa que, bom, primeiro, né, aí começa a ficar automático. Bota no registrador R0, que está na célula 16, bota no registrador R1, que está na célula 17, nem está pensando mais sobre esse load, né? Aí depois eu preciso saber, e aí vem o grande problema, como é que eu sei que o primeiro operando é menor do que o segundo operando, né? Que é todo esse if que eu tenho que fazer aí, né? Se o primeiro operando for menor do que o segundo, eu vou fazer uma coisa. Se não for menor do que o segundo, eu vou fazer outra. Então, é aqui que está o pulo do gato, né? E aí, se vocês pararem para pensar, como a gente está trabalhando com números inteiros aqui, eu até esqueci de dizer isso, mas sem sinal, tá? Então, eu posso subtrair um número do outro e analisar se o resultado deu negativo. Aí significa só uma coisa. O primeiro operando é menor do que o segundo. Porque se ele não fosse menor do que o segundo operando, o resultado ou ia ser 0, se eles fossem iguais, eu fiz esse exemplo agorinha, ou ele ia ser um número positivo, né? Ou seja, o número ele não é nem, o primeiro operando não é nem menor nem igual. Então só sobra que o primeiro operando teria que ser maior do que o segundo. Então, de novo, vou usar a mesma estratégia, tá? Eu vou pegar e fazer uma subtração, vou botar o resultado aqui em R2, né? Fazer uma subtração de R0, que contém o meu primeiro operando, e R1, que contém o meu segundo operando, e eu vou usar agora uma outra instrução de desvio incondicional, que é BNEG. Tá? Vou analisar se a ULA produziu um número negativo. Se a ULA produziu um número negativo, então significa que eu tenho que fazer uma soma. Tá? E aí eu vou desviar para um endereço de memória onde eu vou implementar a soma. Vamos lá, vou botar pule para 5. Tá? Se deu negativo, pule para 5. Aí aqui no endereço 5 eu vou dizer some, bote o resultado em R2 e o que você vai somar é o que está em R0 e em R1. Depois que você fizer a soma, aí você vai gravar esse resultado na memória, porque a última coisa que eu disse é o resultado tem que estar na memória, né? Então, grave na célula 18 o conteúdo de R2, que é onde eu estou colocando o resultado, e depois de você gravar o resultado dessa soma, pode parar o programa, certo? Então ele vai fazer a soma, vai armazenar em 18 e parar se o primeiro operando for menor do que o segundo. Se o primeiro operando não for menor do que o segundo, tá? Então, ao invés de fazer esse desvio para 5, né? Que na verdade eu estou fazendo besteira, tá? Isso tem que ser um desvio para... Não, tá certo? Tá certo. Se ele não fizer esse desvio para 5, ele vai executar a instrução que está em 4. Porque nesse ponto o PC vai estar apontando naturalmente para 4. Tá? E aí, se não for 5, se não for negativo, ou seja, se o primeiro operando não for menor do que o segundo, eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu tenho que fazer aqui sub R2, R0 e R1. Né? Eu faço a subtração do primeiro e do segundo, né? E gravo em R2. Mas essa é a mesma instrução que está aqui em cima. Na verdade, R2... Depois que eu gravei isso aqui em R2, eu não mexi em R2, então R2 continua contendo o resultado da subtração. Então, se ele for parar para analisar, é redundante fazer a subtração de novo. Né? Eu já tenho o resultado da subtração, então não preciso desse sub aqui. Tá? Já está o resultado. Eu preciso gravar na memória, então eu vou fazer grave no endereço de memória 18 que está em R2, que é a mesma instrução que eu tenho aqui embaixo. No caso da soma. Tá? Então, vamos simplificar a nossa vida aqui. Faz o seguinte, ó.
Se não for o primeiro operando menor que o segundo, já pula direto para 6, no endereço 6, tá? Porque aí ele já tem a subtração feita, ele vai gravar o resultado da subtração em 18 e vai parar igual. Tá? Então, o fluxo vai ser, eu vou executar sempre essa instrução, essa instrução, essa instrução e essa instrução. A partir daqui, eu vou ter duas situações. Se o primeiro operando for menor que o segundo, aí ele vai executar, a próxima instrução vai ser endereço 5, faz uma soma, grava o resultado da soma, pare. Se não for menor do que o segundo, aí ele vai simplesmente desviar para 6, porque a subtração já foi feita. E se o primeiro operando não for menor que o segundo, eu tenho que fazer uma subtração. Ela já está feita, então eu só vou gravar o resultado da subtração na memória e encerrar a execução do programa. Vamos ver se está funcionando. Velocidade mais rápida. Então, quais são os operandos que eu tenho aqui? Vamos lá. O primeiro operando é 20. O segundo operando é 30. Então, o primeiro operando é menor que o segundo. Eu estou esperando fazer uma soma. Uma soma. Que susto, eu achei que eu tinha errado. Aí o resultado da soma vai ser escrito aqui em 18. Então, a primeira parte do meu if está funcionando. Como é que eu testo a segunda parte do if? Bom, agora eu vou fazer que os números sejam iguais. Por exemplo, reseta PC, executa. Vamos lá. Primeiro operando, agora é 30. Segundo operando, agora é 30 também, de novo. Aí depois eu vou fazer uma subtração. Deu 0, que não é um número negativo. Aí o que é que ele faz? Ele já pulou direto para a instrução que vai armazenar o 0, que foi o resultado da subtração, na memória. E parou o programa e agora a célula 18 contém 0. Beleza? Vocês entenderam isso que eu acabei de fazer aqui? Então, como é que é o nosso programa? Nosso programa é esse aqui, ó. Eu preciso de 7 instruções. Certo? Dá para fazer com um pouco mais de instruções, né? Porque eu saí pegando uns atalhos aqui, né? Mas eu acho que eu preciso de pelo menos 7 instruções para fazer esse programa ter a funcionalidade daquele if que eu coloquei ali, né? Mais para cima no chat. Isso está entendido, gente? Vocês têm dúvidas? Não têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? O programa que vocês fizeram foi assim mesmo? Que vocês fizeram? Foi diferente? Como é que tá aí do lado de vocês? Tudo tranquilo? Se vocês entenderam isso, assim, parabéns, tá? Porque vocês estão entendendo o raciocínio, né, que a gente geralmente segue para poder fazer a implementação de um programa em baixo nível, né? Quando as nossas instruções são muito simplesinhas ao ponto de que um if a gente tem que implementar. Mas isso é um if. Não é uma coisa de outro mundo, mas você tem que se acostumar com esse modelo, né, de pensamento, né, que é usando instruções mais simples. Tá? Estão tentando até agora, continua tentando. Tá? Assim, tem gente que viaja nesse simulador e aí... semestre passado mesmo, um aluno na aula seguinte chegou dizendo: professor, eu implementei nesse computador aqui, né, o algoritmo de ordenação, método da bolha, Bubble Sort, só que meu array só dava para ter 3 números porque faltou memória. O cara me mostrou a implementação do Bubble Sort e ainda me pediu meu ponto. Porque aluno é mercenário, né? Aluno fala um negócio, ele quer nota. Né? O pior de tudo é que eu dei meio ponto pro danado só pela ousadia dele de implementar um algoritmo mais complicado nesse processador aí. Mas só para vocês verem que com pouquíssimas instruções, um caminho de dados bem enxuto, já dá para você fazer uma quantidade razoável de coisas. Tá? 7 instruções também, mas um pouco diferente. Curtiu a aula? Que legal, mesma ideia. 8 instruções, beleza. Usou 2 instruções de store, de resto foi igual, tranquilo. É o primeiro programa praticamente de Assembly, primeira vez que vocês estão mexendo com Assembly, provavelmente. Então tá ótimo, tá? Como ter acesso a esse simulador? Esse simulador aí fica permanentemente. A gente tá usando isso no site do professor americano lá, então eu uso esse simulador há anos e ele tá sempre aqui.
Tá? Ele, inclusive, disponibiliza o código do simulador. Se você quiser colocar no seu próprio computador, óbvio que você vai ter que ter um servidor web, tá? Porque ele foi feito aí como uma aplicaçãozinha web mesmo, certo? Ele ganhou meu ponto. Se alguém faz alguma coisa muito inusitada e eu vejo que rolou algum trabalho ali, alguém vem me pedir meu ponto, eu sou besta, tá me dando meu ponto numa nota, óbvio, né? Não é meu ponto também. Assim, o mercenarismo tem que ter um nível, tá? Subtrair o primeiro número do segundo não seria número 2 igual a número 1? Não, o primeiro número do segundo não. Você pega o primeiro número e subtrai o valor do segundo. Então, aqui eu quis dizer número 1 menos número 2 mesmo, certo? Então, pega o segundo número, tira do primeiro, subtrai do primeiro, tá? Então, boa sorte, vale meu... Não, isso aí foi a ousadia de um caba que aconteceu no semestre passado e que teve a benfeitoria de ter ganhado meu ponto, tá? Se vocês quiserem meu ponto, vocês têm que fazer as suas próprias coisas inusitadas de vocês, certo? Se puder deixar no Discord, eu agradeço. O que? A implementação, o link... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar depois no Cigar a gravação dessa aula, tá? E em seguida eu boto o link do simulador para vocês usarem depois quando vocês quiserem, beleza? Insertion Sort, tenta fazer primeiro, aí depois a gente discute, certo? Pronto, aí o link, beleza, então tá bom, gente. Vou aproveitar esse momento que os cachorros do condomínio começaram a latir aqui. O meu cachorro tá ficando louco aqui. Vocês devem estar ouvindo ele, tá se comunicando aí com vocês. E aí vamos encerrar essa aula porque também já faltam 2 minutos para as 4 horas, né? Então a gente tá encerrando por hoje. Mas valeu mesmo, gente, pela participação aí de vocês. Eu acho que a aula foi muito produtiva. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o assunto. E quarta-feira a gente vai voltar presencial. A aula não pode ser mais online porque a gente já saiu do remoto, certo? Então voltamos à nossa programação normal quarta-feira. Beleza, gente? Que bom que vocês curtiram. Valeu, bom descanso, até quarta, gente. Tchau, tchau.